Fala galera, voltamos. E voltamos agora com a civilização islâmica medieval. Toda vez que a gente fala civilização islâmica, a gente vem, óbvio, né? A gente lembra logo do islamismo. Só que antes de falar do islamismo, a gente tem que ver os antecedentes, né? Desses povos árabes. É árabe que significa nômade que vive sob a tenda no deserto. É o seguinte, a Península Arábica ela não possui unidade política, ou seja, várias tribos, e cada tribo tinha um líder, e cada líder designava sua política interna. Não havia, galera, uma concepção, né, de dinastia do poder, aquela ideia de poder hereditário. O pai, ele é líder de uma tribo, após o falecimento dele, o filho dele vai assumir. Não era bem assim que funcionava. A lei era muito clara no sentido de que, olha, o filho ele pode assumir, mas se na tribo existe um outro homem que tenha características melhores do que o filho daquele antigo líder, esse outro homem, ele, através de uma eleição no qual a comunidade votava, a comunidade entende-se, os homens votavam, aquele outro indivíduo ele passa a assumir o poder, então quebrando aquela ideia de dinastia de poder. Só que apesar de existir essas várias tribos com lideranças individuais, a gente vai ter o seguinte: eles não tinham essa unidade política, só que todas essas tribos eles vão se reunir em uma cidade, a cidade de Meca. Tá? Então, nessa cidade que funcionava como centro comercial, mas também como centro religioso, diversas tribos se reuniam para cultuar as suas diversas divindades, cerca de 365. Em Meca existia o Kaaba, né, que é uma casa quadrada, né, uma construção cúbica, que era o lugar onde se praticava esses cultos politeístas. E dentro dessa cave existia uma pedra de monolito, pedra negra, em que as pessoas utilizavam para suas práticas religiosas, que é basicamente essa imagenzinha aqui que eu vou colocar para vocês. A Kaaba e aqui a pedra negra. Só que é o seguinte, tanto Meca quanto diversas outras penínsulas arábicas era controlada por um grupo tribal muito famoso, muito forte, digamos, que são os Coaraxitas. Então era esse grupo que controlava toda essa região. Perfeito? Então vamos seguir aqui. Vou tentar, galera, fazer bem devagarzinho para que vocês compreendam esse conteúdo, já que é um conteúdo um tantinho complexo, dado ao fato da gente não estudar tanto. É o seguinte, como se deu a origem do Islã? Perfeito? Então, a origem do Islã perpassa Maomé. Maomé era um cara que passou por muitas dificuldades, teve uma vida muito difícil, e essa vida dele só vai começar a mudar a partir do momento que ele passa a trabalhar com uma viúva muito rica. E essa viúva vai lhe propor um casamento monogâmico, no qual ela seria sua única mulher. E Maomé vai aceitar. E a partir do momento que Maomé aceita, a vida dele começa a prosperar. E ele vai se tornar um chefe de caravana, né? E a partir dessas caravanas, ele vai conhecendo muitas comunidades e conhecendo muitas religiões também, né? E dentre elas, a conhecer muitos cristãos e judeus. E é óbvio que não vai concordar com as religiões politeístas, porque esses acreditavam em um só Deus, né? Eles eram monoteístas, na ideia de um único Deus. E aí, para a gente entender como vai se dar essa vida de Maomé a partir desse momento que ele vai mudar de vida, eu procurei enumerar, colocar alguns anos para a gente entender o que foi acontecendo nesses anos que fez nascer o Islã e toda a sua concepção religiosa. Então, em 610, Maomé, ele vai ter uma experiência sobrenatural. Segundo contam, o anjo Gabriel vai descer, vai aparecer para ele e vai dizer que só existe um Deus e que esse Deus é Alá. E que Maomé, ele é o último dos profetas. Ele foi escolhido para propagar a vontade divina expressa pelo Islã. Islã que significa entrega, obediência e dedicação a Deus. Então, Maomé, ele foi escolhido. Certinho? Então, Maomé vai pegar e vai passar a pregar o Islã em Meca. E vai atrair muitos discípulos porque da forma que ele pregava. Maomé ele não sabia escrever, então ele utilizou o canto, ele utilizou a própria poesia, né, para poder pregar dentro daquelas tribos que eram politeístas a existência de um único Deus, a existência de Alá. É óbvio que os Coaraxitas, que eram aquelas carinhas que lideravam lá, não só Meca, como outras tribos, eles não vão gostar. Então, a partir desse momento, surge uma repressão fortíssima aos seguidores de Maomé. Beleza? Então, em 622, vai existir a Hégira. A Hégira, na verdade, é quando esses seguidores de Maomé, eles vão fugir
vão fugir, vão chegar na cidade de Etreba, que hoje é conhecida como Medina, cidade do profeta. Lá eles vão converter a população ao monoteísmo e vai iniciar o novo calendário, né, o calendário muçulmano. A partir do momento que eles chegam nessa cidade, eles vão proclamar a primeira jihad. O que é jihad? Jihad é um esforço coletivo, né, seja ele através da educação ou da guerra, em que todo fiel, ou seja, todo muçulmano, deve se esforçar para defender a fé em Alá. O próprio Alcorão ele traz essa ideia, né? O Alcorão, que é o livro sagrado dos muçulmanos, ele vai dizer o seguinte, lá em Surakata 474, Surakata, que significa capítulo, vai dizer o seguinte, ó, que combatam pela causa de Deus aqueles dispostos a sacrificar a vida terrena pela futura. Porque a quem combater pela causa de Deus, quer sucumba, quer vença, concederemos magnífica recompensa. Só que, galera, é muito importante que a gente entenda que esse capítulo que é utilizado aí, a gente está falando de um momento específico, que é no combate às pessoas que idolatravam outros deuses lá em Meca. E a galera costuma muito pegar esses capítulos e utilizarem para uma fundamentação religiosa que acaba não servindo na atualidade. E é isso que gera os extremismos e que quando se trata da religião islâmica a gente vê muito e a gente está sempre tendo uma dificuldade de compreender exatamente por conta disso. Então tenham cuidado com essas questões religiosas utilizadas em um contexto, criado em um contexto e severamente seguida à risca por seus fiéis em outro contexto, como a gente vê atualmente acontecendo. E aí, galera, chegamos em 630, tá? Quando os seguidores de Maomé, eles vão retornar a Meca, tá? E agora eles têm um exército de um grande número de pessoas convertidas. Quando eles chegam lá, eles vão fundar o Estado teocrático, né? Quando Deus está no centro, né? No caso, Alá está no centro. Eles vão consolidar a religião monoteísta, eles vão destruir aquelas divindades politeístas, eles vão dar anistia aos antigos opositores e a partir de então a Península Arábica vai ser totalmente convertida ao islamismo. Só que em 632 Maomé vai falecer. E quando Maomé vai falecer, as pessoas acreditam que ele já tinha cumprido a sua missão. Então é necessário escolher um novo califa. Califa que significa sucessor, né? Quem é que vai assumir o papel ali feito por Maomé? E eis que então, galera, nesse momento, a religião que estava unificada em torno de uma só ideia, ela vai acabar sendo dividida em dois grupos. Dois grupos fundamentalistas, que são os xiitas e os sunitas. Os xiitas é uma galera que vai defender o caráter sagrado da família de Maomé, dizendo, olha, é preciso que o califa que venha a suceder Maomé, ele seja da família. Ele não pode ser de outro local, de uma outra pessoa. E já os sunitas, eles vão afirmar que não é importante ser da família de Maomé. Mas basta ter uma vida, as virtudes proferidas pelo profeta. Então não precisa necessariamente ser da família. Então, apoiado pelos sunitas, Abu Bakr, ele vai assumir. Né? Ele vai assumir essa condição de califa e ele vai oficializar de fato essa divisão islâmica entre os xiitas e os sunitas. Tá tranquilo, né, galera? Massa. Então, a partir desse momento, mesmo com essa divisão religiosa aí desses dois grupos, o mundo islâmico ele vai continuar se expandindo, né? O jihad continua acontecendo, essa ideia vai continuar e os árabes vão conquistar diversos territórios, como por exemplo o norte da África, a Península Ibérica, o Império Persa, até aquela partezinha da Índia e o Império Bizantino, que é nesse momento que a gente já viu no bloco anterior, que é uma queda do Império Bizantino. Só que essas conquistas elas vão se dar em torno de 3 formatos, né? Primeiro, através da convenção. Olha, o grupo conquistado ele pode aderir ao Islã, né? A mensagem de Deus que está contida no Corão. A segunda opção é através da manutenção religiosa. Olha, o grupo ele pode manter sua religião, contando que sua religião não afete em nada, né, as questões contidas no Corão. Entretanto, essas pessoas devem pagar um imposto maior e também através da morte. Então, são essas 3 formas aí de conquista da expansão islâmica. E, galera, os caras conquistam tanto que chega no século XVIII, o território está quase comparável àquilo que o Império Romano havia feito de fato. E esses muçulmanos eles só são contidos quando eles chegam na Europa e eles vão
se deparar com o Carlos de Martel, que é um guerreiro franco, e eles conseguem conter o avanço dessa expansão islâmica, beleza? Como eu disse para vocês, uma das formas de conquista era a convenção, beleza? Mas além da convenção existia aquela outra forma que a gente está dizendo, olha, vocês não podem, vocês podem manter sua religião, contando que faça algumas assimilações, agregue alguns valores da religião islâmica, e isso vai ser muito comum em um grupo bem importante que é chamado do Sufi. Os caras conquistam esse grupo, né? E esse grupo, eles vão pegar preceitos das religiões hindus, né, dos segmentos hindus, e vai incorporar o islamismo. Eis que então vai surgir uma corrente mística que é o chamado sufismo. Beleza? No sufismo, a forma que eles encontram para pregar, né, para se comunicar com essa divindade é através da meditação. E a filosofia básica desses caras é exatamente estar no mundo e não ser dele. Sabe? É algo muito filosófico mesmo, muito bacana. E aí, galera, a gente vai ter a cultura islâmica, beleza? Essa cultura islâmica ela vai se dar pela assimilação de valores com outros povos, como os persas, os hindus, os chineses, os bizantinos. Então, a cultura é muito ampla. Na filosofia, a gente vai ter a Fálsafa, os caras têm muitos filósofos de lá, mas a gente também tem uma preservação, a conservação de algumas obras clássicas, como a de Platão e de Aristóteles. Na matemática, a gente vai ter os números arábicos, a ideia de zero, né, a ideia do vazio, os avanços em trigonometria e álgebra. Na química, a gente vai ter a descrição dos processos de destilação, filtração, sublimação. A gente vai ter o desenvolvimento do carbonato de sódio, do nitrato de pedra. Então a gente tem uma série de descobertas. Os caras estavam tentando criar a pedra filosofal e aquela ideia do elixir, né, para a vida longa. Na medicina a gente vai ter a Avicena, que é uma referência mundial nos estudos sobre o corpo humano. Na física a gente vai ter o fundamento da ótica, a gente vai ter na arquitetura também a ideia das cúpulas, do arcos de ferradura, da decoração em elementos geométricos e vegetais. Então, a gente tem uma grande quantidade de heranças culturais desse império. Aqui a gente tem uma das paradas assim mais bacanas, que são os arabescos, né, que são essas pinturas, digamos assim, em que a gente consegue perceber algumas imagens de vegetais, digamos, algumas imagens muito bonitas, muito representativas desse período. A gente vê uma ornamentação, vê muito isso na ornamentação das mesquitas, essas formas geométricas e tal. O Corão ele proibia o uso de figuras humanas ou de animais nos templos, então por conta disso, né, eles traziam essas figuras aí. A negação dessas imagens de animais e de humanas é exatamente para que não haja uma idolatria. Então isso é uma das características dos arabescos, por isso que os templos eles utilizam muito essas representações aí. E galera, para finalizar aqui a gente tem alguns preceitos, tá? Preceitos islâmicos, que é a profissão de fé, né? Existe só um único Deus e Maomé é seu profeta. Era preciso orar 5 vezes ao dia voltado para Meca. A gente vai ter, por exemplo, a Mesquita Azul em Istambul, que é uma mesquita muito famosa. A primeira parede do templo que foi construída, ela está colocada de tal forma que o muçulmano ele vai fazer suas orações direcionadas a Meca, né? Jejuar durante o mês sagrado, o mês do Ramadã, né, que é o 9º mês do calendário islâmico. Tem o zakat, que não é uma esmola, mas é uma espécie de justiça no interior da sociedade, ou seja, é obrigado que as pessoas se tornem solidárias aos homens de fé. A gente tem a peregrinação a Meca. Todo fiel, pelo menos uma vez na vida, ele precisa ir a Meca. É importante citar que essa peregrinação é só para aqueles que tenham condições financeiras e saúde para tal. E esse jejuar que eu falei logo acima, ele é bem importante, porque eu não estou falando apenas de um jejum de alimento não, tá galera? É um jejum de jogos, por exemplo, de sexo, de diversão. É um jejum que começa, sei lá, ao amanhecer e ele só vai finalizar com o pôr do sol. Então são algumas características aí que a gente precisa levar em consideração. Valeu, galera, nos vemos mais adiante com novos conteúdos de história. Valeu, no mais, respeita a nossa história.